Olá, amigos do universo, sejam todos muito bem-vindos, os que estiverem aqui conosco ao vivo e a todos que forem assistir depois. Você gostaria de tornar a sua vida um pouco melhor, mais equilibrada, ter um pouco mais de paz e equilíbrio em situações que são importantes na sua vida? É sobre esse fato que nós estamos tratando aqui nessa semana da ressignificação. Estamos falando dia a dia, um passo de cada vez, sobre circunstâncias da nossa vida que podem ser modificadas, que tenham um significado, um peso, que talvez não esteja agradando muito a você, e você pode aprender como ressignificar essas coisas para tornar tudo isso melhor. Então, na primeira parte desse assunto que nós tratamos no primeiro dia, nós falamos de coisas que você pode ressignificar na sua vida de uma forma genérica, que atinja todas as pessoas. Quais são os pensamentos que nós podemos dar um novo sentido a eles? Que tipo de consumo a gente está fazendo na nossa vida, gastando recursos, tempo, energia em coisas que talvez não façam tanta falta assim na nossa vida, para a nossa felicidade, e a gente está dando um peso muito grande àquilo. Falamos sobre consumismo, dificuldades, rótulos que a gente estabelece, que muitas vezes são tão equivocados, e falamos também sobre como podemos lidar melhor com os problemas na nossa vida. Na segunda parte do segundo dia, nós falamos sobre frustração, em vários aspectos de como ela acontece na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados por N circunstâncias desnecessárias, talvez pelo peso excessivo que a gente está colocando em uma coisa que não faz tanta diferença se a gente não tiver aquilo exatamente da maneira que você deseja e que talvez esteja levando você a se frustrar em não ter e não conseguir. E falamos de que descobertas nós podemos fazer para lidar com essas frustrações. E depois de descobrir isso, como é que a gente pode superar? O que a gente precisa fazer para superar essas circunstâncias? E depois de superar, a gente precisa o quê? Se fortalecer para lidar com aquilo. Então nós falamos também sobre fortalecimento emocional e sobre resiliência, que é uma etapa tão necessária na vida de todo mundo, porque a gente lida com os mesmos problemas no mundo inteiro. A forma como nós reagimos a eles é que faz toda a diferença para que a gente tenha resultados mais satisfatórios ou não. E nesse segundo dia, nós tratamos desse assunto. Hoje eu vou comentar com vocês um assunto que leva a maioria das pessoas a buscar uma terapia, a buscar ajuda, a se submeter a psicoterapias, a alguns tratamentos, que é um problema central na vida de todos nós, que é o quê? Relacionamento. E os relacionamentos, muitas vezes, eles têm problemas grandes baseados em comunicação. Porque, na verdade, a comunicação é o que estabelece uma via favorável ou não na vida de todas as pessoas. Como é que nós nos comunicamos nesse relacionamento? E estou falando de uma comunicação não só verbal, né? Aquela comunicação afetiva, comunicação no olhar, a comunicação na linguagem corporal. Muitas vezes você não diz com a palavra uma coisa que está nos seus olhos, está na sua forma de se comportar. O seu corpo está falando mais, muitas vezes, do que a sua boca. E como é que a gente pode desenvolver competências emocionais para lidar com esses relacionamentos, usando de uma forma mais adequada essa comunicação, para que a gente possa fortalecer essas competências emocionais? Então essa vai ser a nossa conversa de hoje. Falar sobre relacionamento, comunicação e competências emocionais. Eu costumo falar sempre nos meus treinamentos e nas mentorias, uma coisa que um dia desse eu estava até assistindo uma palestra do Wendel Carvalho, e ele estava falando exatamente da mesma forma que eu abordo com as pessoas. É muito comum as pessoas virem conversar comigo e se queixar
sobre muitas coisas, né? Ela diz, poxa, eu tô com muito problema com meu filho, tô com problema com meu marido, ou se é o homem, tô com problema com a minha companheira, sabe? Não consigo lidar direito, as coisas estão ruins. Ou então, hoje eu cheguei atrasado porque o meu carro tá dando muito problema, sabe? E tô com um carro velho, ou o carro é novo e já tá dando problema. E uma série de circunstâncias, às vezes sobre doença, né? Tô com uma dor nas costas, tô, sabe, me sentindo mal, tô assim, tô assado. E eu costumo dizer uma coisa que é comum, mas às vezes não é óbvia para as pessoas, né? Nem sempre as pessoas percebem o comum na vida delas, sabe? Só tem problema com pessoas quem se relaciona com pessoas. Só tem problema com carro quem tem carro. Quem não tem, não tem problema nenhum. Só tem problema com doença quem está vivo, né? Se a gente está vivo, a gente pode ser acometido por doenças indesejadas, inesperadas, ou algumas que a gente até contribui para que elas aconteçam. Só tem problema com a casa quem tem um lar para morar, né? Se seu chuveiro está dando problema, agradeça, você tem um chuveiro, está com água quente. De repente você muda uma resistência, troca o chuveiro e pronto, está tudo resolvido. Então eu costumo dizer que mudar o significado do peso que você dá a cada uma das coisas faz muita diferença. Vocês lembram que ontem nós falamos muito sobre fisiologia do corpo, sobre o poder da palavra, né? A programação neurolinguística é o quê? A capacidade de você reprogramar alguma coisa que mentalmente está sendo usada de uma forma inadequada e que você está falando aquilo com um peso que está trazendo para a sua vida um resultado errado, mas que pode ser ressignificado, pode ser mudado. Então, é muito comum que as pessoas deem um peso, um significado muito maior para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Você pode ir num restaurante maravilhoso por várias vezes e você achar que tudo ali está perfeito, você come, o serviço é bom, o atendimento é excelente, mas no dia que acontecer algum problema, é daquele dia que você vai falar. Provavelmente você nunca elogiou o atendimento, você nunca elogiou o garçom que te serve, você nunca fez um elogio direcionado à cozinha, que faz aquela alimentação que você gosta tanto de consumir, por isso você vai sempre naquele restaurante. Você nunca recomendou, às vezes, aquele restaurante para vários dos seus amigos, fez um post na rede social, mas se acontecer alguma coisa ruim, aí o seu foco vai todo para aquela crítica, vai todo para aquele sentimento de raiva, de ira, sabe? De uma circunstância onde você coloca o foco, onde você dá um significado, um peso maior ao que é negativo, ao que é ruim. Eu ontem também disse para vocês que a dor é inevitável, o sofrimento é uma opção, é uma escolha. Da mesma forma, são as comunicações que nós fazemos para as historinhas que a gente conta na nossa própria vida em relação a essas coisas. Se você agradece menos e reclama mais, com certeza você vai ter uma vida bem rabugenta com todas as pessoas que estão à sua volta. Porque a cada vez que você tiver a oportunidade de se comunicar nesse relacionamento com elas, você vai estar reclamando. Às vezes reclamando mais dos problemas do seu filho do que elogiando as qualidades e as virtudes que ele tem. Às vezes reclamando mais do seu companheiro, da sua companheira, do que agradecendo por todas as coisas boas que ele ou ela possa trazer para a sua vida. Então pense muito bem em que tipo de significado você está dando, qual é o peso, qual é o foco, qual é aquela iluminação que você está colocando nos relacionamentos com as pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu convívio social. Como é que você pode querer alguma coisa boa de alguém se o que você está dando não é bom?
é crítica, é reclamação, é rótulos, né? É um olhar, às vezes, de você julgar tudo e todos à sua volta e querer ser o centro da sabedoria. Não dá para ser assim. Relacionar é se colocar no lugar do outro, é entender quais são as dificuldades que a pessoa possa ter tido naquele dia para ter se comportado daquela maneira. Quando eu conduzia processos seletivos no mundo corporativo, quando chegava na época das dinâmicas de grupo, eu gostava muito de descontrair as pessoas, os candidatos. Por quê? Porque você sabe que a pessoa já chega lá nervosa, ela chega tensa, ela chega num ambiente de competição, chega com muita pressão, com muito estresse, ela sabe que vai ser avaliada, que todos os olhares estão voltados para ela. Então, se você só considerar aquele resultado muito pela ótica da teoria, pode não corresponder à verdade. Por quê? Porque a pessoa teve um dia difícil, às vezes está num momento complicado da vida dela, e ela chegou ali para fazer um teste, uma prova, uma dinâmica, em condições desfavoráveis. Então ela vai se relacionar com você de uma forma como ela está se sentindo naquele momento. Então hoje nós estamos falando de relacionamento para que você pense em se colocar um pouco no lugar do outro. Sabe aquela história? Tem um exercício que eu faço nas minhas dinâmicas, que eu peço para todo mundo tirar os sapatos, reunir os sapatos todos no meio da sala, e depois você tem que calçar um sapato que seja completamente diferente do seu. De preferência, os homens calçaram os sapatos das mulheres, as mulheres dos homens. O que acontece nessa dinâmica, nesse exercício? Quando você calça o sapato do outro, ele te aperta, ele te incomoda, ele te desequilibra. Você às vezes nunca esteve em cima do salto e você não sabe nem como é. Ou então ele fica folgado demais e é desconfortável para você andar. Às vezes o sapato é muito pequeno, seu pé é muito grande, não consegue se encaixar, né? Às vezes o seu pé nunca calçou um sapato feminino e a mulher nunca calçou um sapato masculino. Então, nos relacionamentos, nós precisamos também, de uma forma imaginária, calçar o sapato do outro, se colocar no lugar do outro. Quer seja família, quer seja trabalho, quer seja relacionamentos sociais, ou na igreja que você frequenta, ou no clube que você vai, na condução que você pega. Todas as circunstâncias de relacionamentos dependem de flexibilidade, dependem de você relaxar um pouco daquelas suas coordenadas de julgar os outros para entender como é que a coisa deve acontecer. E nessa questão de relacionamentos e comunicação, eu uso uma ferramenta que não é só usada por mim, né, usada por muitas pessoas, que dá um resultado excelente nessas abordagens de comunicação e relacionamento. Se você tem carro, você dirige, o que acontece quando o amortecedor do seu carro está ruim? Geralmente, se você passa num buraco, se você passa num quebra-mola, você passa numa rua mal pavimentada, ele o que bate, né? Ele soca, ele fica desconfortável, né? O carro fica com aquele solavanco, então estremece. Tudo isso acontece na comunicação. Muitas vezes a comunicação, a palavra que é dita, ela bate de uma forma muito ruim em você, ou bate do outro, né, para você, ou de você para o outro. Você diz coisas ásperas, diz coisas, às vezes, em momentos tempestivos, né, movido por sentimentos ruins. E o que isso acontece? Geralmente criam os conflitos nos relacionamentos. E essa ferramenta que eu uso, eu chamo de amortecedor da comunicação.
Os amortecedores da comunicação, eles são muito utilizados por políticos, por empresários, por gestores, por pessoas que quando recebem uma mentoria, né, um processo de orientação bem trabalhado, elas vão utilizar isso todo o tempo. Na televisão é muito comum você ver nas épocas de processos de eleição os políticos serem questionados por coisas bastante contundentes, né, bastante agressivas, e eles respondem de uma forma muito calma. Por quê? Porque ele usa o amortecedor da comunicação. O que é o amortecedor da comunicação nos relacionamentos, como nós podemos usar? É aquela forma que você tem de quebrar uma agressividade direcionada a você e tornar a coisa mais amena, para você continuar uma conversa sem você estabelecer aquele parâmetro de climão, né? Que às vezes acontece. Tem coisas que as pessoas dizem que estabelece um climão. Como é que você não faz isso acontecer? Vamos usar aqui um exemplo, né? É um exemplo que você pode falar de família. Digamos que o marido chegou em casa e normalmente ele tem por hábito chegar em casa por volta de 7, 7h30, no máximo 8 horas da noite. E nesse dia ele chegou 10 horas. Não ligou, não comunicou nada, não, sabe, não, você tentou o celular e não teve resposta. E aí o cara abre a porta, você já vem com um balde de pedra, né? Não é nem com meia dúzia de pedra na mão, você já vem com um balde de pedra para jogar na criatura. Por que você está chegando agora? Você não acha que você tinha que atender o celular? Eu já te liguei mais de 20 vezes, já te liguei inúmeras vezes e você não atendeu. Você está pensando que eu sou palhaça? Você está com alguma... E aí vem aquele monte de situação em cima da pessoa. Se ela responder no mesmo tom, da mesma forma, na mesma frequência, com a mesma energia, pronto, começou a discussão, começou a briga. Pode ser que tenha razão ou não, mas aquilo cresce, né? É como se você jogasse gasolina no fogo. Mas o marido fala: meu amor, que bom que você está falando isso. Isso é sinal que você se preocupa comigo, que talvez você ainda tenha ciúme de mim. Como é legal ver você reagir assim. Sabe o que aconteceu? Eu estava vindo para casa, adivinha quem eu encontrei? Encontrei a sua mãe. Vamos falar hipoteticamente de uma situação que realmente tivesse acontecido. Encontrei a sua mãe. E na hora que eu estava conversando com ela, eu percebi que ela tinha deixado o carro na oficina, estava a pé, não tinha como, sabe, ir para casa. Eu encontrei com ela na fila de uma condução, quando eu saí de uma loja tal. E aí eu fui levá-la em casa, mas peguei um engarrafamento tremendo. Ela estava sem o celular, meu celular tinha descarregado a bateria, eu não tinha como falar com você. Fiquei super angustiado, pensando realmente que ia te preocupar, mas graças a Deus correu tudo bem, sabe? Deixei ela em casa, peguei o mesmo trânsito de volta e agora estou aqui. Aquilo que seria uma briga enorme que se formaria, acaba, sabe, com até um pedido de desculpa às vezes, né? Porque é uma situação real. E quantas vezes situações reais acontecem e você não tem tempo de explicar para a pessoa porque antes ela vem com meia dúzia de pedra na mão atacando você. E aí até te dá vontade de explicar, mas você já explica isso aos berros. Você é uma idiota, sabe? Você só quer saber de me agredir. Eu encontrei a sua mãe, tive que levar ela em casa. Peguei um trânsito infernal para ir, para voltar, para chegar em casa e você me receber assim. É completamente diferente. Se você tem competências emocionais bem desenvolvidas, se você é uma pessoa que utiliza, desenvolve, pratica a sua inteligência emocional, a ferramenta do amortecedor da comunicação pode ser um grande aliado para você se relacionar melhor com as pessoas e ter uma comunicação mais assertiva.
Digamos que uma pessoa chegou atrasada no trabalho e o chefe faz a mesma coisa, né? Quando chega, fulano, você está chegando agora, você sabe que tem hora para entrar, por que você está chegando atrasado? Eu tinha um relatório importante para você fazer e agora estou com... E começa a te ofender de todo tipo, porque nem sempre gestores são bom líder, né? Vocês que trabalham sabem que a gente lida no mundo corporativo ou no empreendedorismo, ou seja lá onde for, com pessoas de todo tipo de reação. Existe aquele bom líder que tem uma competência emocional bem desenvolvida e vai lidar bem com você, e existe o que não. E você lida com todo tipo de gente. Se você responder alguma coisa na mesma altura, na mesma intensidade, você pode estar comprometendo até o seu trabalho, né? Porque diante de uma situação, o chefe vai ver que você é uma pessoa também explosiva, agressiva igual a ele, aquilo já desagrada, ele já coloca um rótulo na sua testa, já começa a te marcar como uma pessoa que responde, que, sabe, tem reações bastante desagradáveis, e aí você comprometeu um relacionamento profissional. Ao passo que se você disser, poxa, senhor fulano, que bom você ter me questionado dessa maneira tão enfática, porque eu sei que a minha importância aqui no trabalho é grande. Eu conheço as minhas responsabilidades. Você tem toda a razão de estar chateado dessa maneira. Mas acontece que hoje pela manhã eu tive que levar a minha mãe ao médico porque ela acordou passando muito mal. Não tem nenhuma outra pessoa na minha casa que pudesse acudi-la, né? Minha mãe é viúva, eu não tenho uma pessoa com um carro que possa levá-la e eu tive que ir. Eu liguei para cá, mas acontece que não consegui falar no momento porque você ainda não tinha chegado. Mas eu agradeço a consideração que você tem pela importância do meu trabalho e eu prometo a você que eu vou tentar colocar alguém acompanhando o problema da minha mãe de forma que eu não precise me ausentar. É completamente diferente. A forma como você pode usar um amortecedor da comunicação é a condição de você quebrar uma agressividade que vem ao seu encontro e não devolvê-la na mesma intensidade. Você cansa de ver em entrevistas aí pelos telejornais que às vezes o político é questionado, olha, o senhor é corrupto, nós vimos um vídeo que o senhor estava roubando ou que, sabe, escondeu isso aqui, ali, que não sei o quê. E ele fala, olha, é bom você me dar a oportunidade de esclarecer isso, porque nada foi provado. Aquele vídeo não está com uma imagem muito adequada. Às vezes a pessoa tem um descaramento tão grande de mentir na contestação de alguma situação evidente, incontestável, impossível de ser vista de outra maneira, mas ele usa tão bem o recurso do amortecedor da comunicação para quebrar aquele questionamento jornalístico que você fica sem resposta, né? Mesmo que você saiba, que você acredite que aquilo está acontecendo, ele não sai da pose dele de se considerar certo, né? Ou vem o advogado e usa muito bem o amortecedor da comunicação. É importante que vocês evidenciem esses pontos para nos dar a oportunidade de provar que a coisa não aconteceu dessa maneira, e aí usa uma série de palavras, de circunstâncias, de argumentos. O amortecedor da comunicação, ele pode até defender uma pessoa culpada, como pode quebrar uma animosidade numa discussão. Quantas vezes as discussões ficam tão calorosas por motivos fúteis, por motivos banais, né? De política, de futebol, de religião, de alguma coisa que começa lá uma situação de discussão familiar ou no trabalho e aquilo vai crescendo e às vezes cria inimizades entre as pessoas. Então, usar o amortecedor da comunicação no relacionamento que você tem é muito importante.
Quando alguém vier, pratique isso, gente. Inteligência emocional não acontece se ela não for praticada. Se você não criar o hábito de todo dia pegar uma situação, ou que já aconteceu e pensar sobre ela, ou que esteja acontecendo e dizer, eu sempre me comportei dessa maneira, eu vou tentar me comportar de uma forma diferente para obter um resultado melhor. E aí você começa a praticar o hábito de fazer com que a sua inteligência emocional fique fortalecida, que isso se torne uma competência na sua vida, que você tenha habilidade de lidar com a comunicação nos relacionamentos para ser uma pessoa mais política, mais bem aceita socialmente, porque você não é aquela pessoa que toda hora fica batendo de frente com alguém. Não existe, um outro ponto que eu gostaria de abordar, não existe um sentimento sem um significado, né? Nós sentimos coisas porque aquilo significa alguma coisa para nós. Qualquer que seja essa circunstância, né? Se acontece uma coisa muito boa, você está alegre porque você passou num concurso, você conseguiu uma vaga que você queria, ou você fez uma boa venda e deu um excelente resultado para você, ou o seu filho passou no vestibular que ele tanto queria, e aquela alegria, ela se manifesta em você com um significado. Tinha demorado a travar, né? Tem acontecido isso sempre, não sei porquê. Então a alegria ela se manifesta por situações e tem significados de intensidade na nossa vida por uma determinada circunstância. Da mesma maneira a raiva, da mesma maneira o medo. E a gratidão às vezes é muito pouco celebrada, né? Porque você não agradece pelas coisas que evidenciam na sua vida circunstâncias que deveriam ser evidenciadas. Mas você fica muitas vezes com raiva, você se sente com medo, muitas vezes inseguro, sabe? Deixa de fazer coisas importantes que dariam excelentes resultados por medo. Se você está no trânsito e alguém dá uma fechada em você, passa na tua frente, ou fica, sabe, sem dar passagem, o que acontece? Você lembra que ontem a gente falou de fisiologia do corpo, né? Que é como a gente reage emocionalmente com o corpo diante dos fatos, diante das circunstâncias. No trânsito é um excelente ambiente para você desenvolver e praticar as suas competências emocionais. Porque é onde muitas vezes acontecem coisas que te irritam muitíssimo. Então, o que acontece? O cara te dá uma fechada, ou te corta, ou, sabe, não te dá passagem, imediatamente teu semblante fica contraído, você chega a trincar os dentes de raiva, né? Você começa a dar o quê? A palavra, poderes incríveis, né? Você começa a xingar a pessoa, né? Seu filho da puta, seu cretino, sabe? Viado. Fala qualquer tipo de coisa completamente indevida, completamente desnecessária. Mas aí o poder da neurolinguística nesse momento está sendo ignorado. Por quê? Porque você transfere para a sua palavra toda a sua raiva, toda a sua ira, todas as coisas que podem comprometer a sua vida. E pior, muitas vezes, dentro do carro, tem pessoas para quem você não deveria estar dando aquele exemplo, né? O seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, pessoas às vezes do trabalho que te vê como uma pessoa super polida no trabalho e chega no trânsito, na rua, tá te dando uma carona e você vê xingando, falando palavrão, ofendendo, fala, epa, essa pessoa não é aquilo que aparenta ser, aquilo é uma fachada, é uma máscara, né? Então, essas circunstâncias de você dar um significado com uma intensidade maior ao que você não deveria dar, traz muitos problemas para você. Porque hoje em dia a gente não sabe quem está atrás do volante do outro carro. Todos os dias nós vemos que vivemos numa cidade extremamente violenta, agressiva. As pessoas estão perdendo completamente a noção do valor da vida.
As pessoas se matam por qualquer coisa, por qualquer besteira, né? Até se encomenda matar alguém, o que é triste demais. Mas é verdade, a gente leva um tempão para construir uma vida e por uma falta de inteligência emocional, por uma falta de competência bem desenvolvida, podemos no trânsito, em questão de 1 minuto, comprometer tudo aquilo e perder o bem maior e mais valioso, que é a própria vida. Então, quando você pensar em rotular as suas emoções com palavras que sejam negativas, pesadas, agressivas, nessa comunicação de relacionamento no trânsito, pense também que isso pode comprometer completamente a sua vida, os seus exemplos para com o outro, as conquistas que você fez e você está jogando fora naquele momento. Qual é a intensidade que você está dando a alguma coisa que não merece ser feita daquela maneira? Se a sensação é de medo, por que você está com medo? Você às vezes ainda nem tentou, você não fez aquilo que precisa ser feito. Pode ser que você vá obter um resultado excelente que você nunca vai descobrir porque você está com medo de tentar. Pode ser que você comprometa completamente a sua vida porque você está falando para um motorista que é atrás de um outro carro, do volante de um outro carro, é uma pessoa extremamente perigosa e vai reagir nesse relacionamento de trânsito com você de uma forma agressiva e de uma forma até mortal, matando você, tirando a sua vida. Na frente das pessoas. Quantas vezes a gente já viu isso em notícias nos jornais aí da vida? Então, pense muito bem que tipo de intensidade você está dando aos sentimentos, ao significado desses sentimentos na sua vida. E tente ressignificar isso. Tente parar e pensar, peraí, por que o outro está conseguindo tirar de mim aquilo que eu deveria ter de tão forte e não ser tirado? Que é a minha paciência, a minha compreensão, a minha capacidade de ver que aquela pessoa talvez não tenha tido as mesmas oportunidades que eu tive na vida e por isso ela é tão revoltada, por isso ela tem tanta raiva, por isso ela está me tratando dessa maneira. Mas que a partir do momento em que eu tenho reações iguais e similares às dela, eu estou comprometendo tudo que me foi dado de oportunidade na vida como se não tivesse significado nenhum naquele momento. Porque nós já falamos aqui que o mais importante não é o que fazem com você, mas é como você reage ao que fazem com você. Se você é uma pessoa segura, equilibrada, com uma boa autoestima, sabe, com uma boa competência emocional, você não pode se deixar afetar por aquilo que estão fazendo com você. Eu tenho aqui um copo de água. Se você tivesse aqui comigo agora, na minha frente, e eu tivesse te dando esse copo, e você não pegasse, ele nunca estaria com você. Ele, mesmo que eu queira te dar, vai permanecer comigo. Por quê? Porque você não está aceitando aquilo que eu estou te dando. Mas na maioria das vezes as pessoas aceitam, bebem e fica com a reação daquela ação que ela fez. Quando eu aceito o copo, quando eu bebo a água, quando eu me sinto refrescado por aquele líquido, eu estou trazendo para mim tudo aquilo que me foi dado. Da mesma forma, acontece no trânsito. Se você é uma pessoa que ama sua mãe, conhece a história dela, sabe toda a competência da sua família, alguém no trânsito chama você de filho da puta, como muitas vezes acontece, você vai falar, eu, hein? O cara tá pensando que eu sou filho de outra pessoa, né? E às vezes você tem que reagir àquilo com, pena, indiferença, equilíbrio emocional. Eu não sou filho da puta, eu sou filho da minha mãe, sabe? E eu sei quem é a minha mãe, eu sei qual é a minha história. Eu sei quem são as pessoas que me criaram, que me deram amor.
Então, esse pobre coitado, sabe, tá falando besteira, tá me confundindo com outra pessoa, sabe? Se a pessoa faz alguma coisa de ruim com você, a intensidade do que é ruim é dela, não é sua. Mas muitas vezes você está assimilando, você está aceitando aquilo que estão te dando. E você compromete a sua inteligência emocional nesses relacionamentos, quer sejam familiares, quer sejam do trânsito, ou num relacionamento afetivo, ou no trabalho. Você precisa ter muita certeza do autoconhecimento, para que você não se deixe afetar pelo que é ruim do outro. Eu comentava muito com a minha equipe, uma regra de ouro que eu tinha com eles, que nós praticávamos: não deixe de fazer o seu melhor por causa do pior do outro. O pior do outro é do outro, não é meu. Eu não tenho que comprar isso. Eu preciso usar o amortecedor da comunicação, o desenvolvimento, sabe, neurolinguístico que eu tenho, a minha capacidade emocional de lidar com os problemas da minha vida, com os fatos, dando a cada um a intensidade devida em cada uma das circunstâncias. Se eu assimilar coisas que não deveriam ser minhas, eu estou me tornando igual. Eu estou desconsiderando tudo que eu deveria considerar. Os sentimentos são emoções que nós temos dentro desses significados, né? O foco que a gente está dando, a fisiologia do corpo que a gente está desenvolvendo. Então, se você for capaz de mudar, de ressignificar essas histórias, todo o seu resultado será diferente. Ontem nós falamos das historinhas que você conta para você mesmo para justificar aquela situação que você tem incapacidade de resolver. Gente, é muito importante que vocês entendam uma coisa. Existem pessoas que se vitimizam o tempo todo e existem pessoas que se responsabilizam pelas coisas da sua vida. O que você quer ser? Esse que se vitimiza ou esse que se responsabiliza? Porque se você fica se vitimizando o tempo todo, muitas vezes você está querendo ser visto como um pobre coitado de alguma situação. Ah, eu não consigo resolver isso porque o meu pai, porque a minha mãe, por causa do meu chefe, porque a minha equipe não dá os resultados. Ué, sabe? Seu pai, sua mãe deu para você a vida e o que eles podiam dar. Dali do momento em que você se torna consciente e competente pelas coisas, é contigo. Não é mais com eles, sabe? É você que tem que se relacionar com eles de uma forma compreensiva nessa comunicação de relacionamento. Ou você quer permanecer como uma criancinha chorona que o tempo inteiro, sabe, vai dizer que você não consegue as coisas porque isso, porque aquilo, porque não sei quem, porque não sei quem lá, porque não sei o quê. E aí você fica naquela amargura, naquela condição de dar um poder à palavra, só com coisas negativas, só com sentimentos ruins, só com vibrações ruins, se vitimizando o tempo todo, se tornando uma pessoa amarga, rabugenta, chata, que as pessoas nem gostam de estar perto porque o tempo inteiro tá de mimimi, de tititi, de carregando a velha. Ou você quer ser aquela pessoa que se responsabiliza. Ontem eu mostrei até o livro de autorresponsabilidade para vocês, que diz: não, isso aqui é comigo, eu vou resolver, sabe? De forma prática. Tem um problema? Tá bem, o problema é meu, vamos resolver. O que tá precisando? Né? Tem uma série de coisas nos meus treinamentos que eu ensino como você atingir seus resultados, driblar suas dificuldades, superar seus problemas, exatamente por essa situação, né? Você precisa se responsabilizar com os relacionamentos que estão na sua vida, tendo uma comunicação adequada com eles e fazendo com que isso possa ser assertivo e traga bons resultados para a sua vida. E para isso você tem que ressignificar alguns conceitos que estão aí dentro da sua cabeça. De repente, porque quem não conhecia nada de coisa nenhuma, colocou na sua cabeça e você aceitou e vive com eles até hoje, se relacionando mal com as pessoas, mal com o dinheiro, mal com o seu trabalho, né? Mal com tudo. Você se torna uma pessoa
de vitimização. Né? É um pobre coitado, um injustiçado, nada você consegue, nada é fácil para você, tudo só acontece contigo, né? Aquelas pessoas que dizem, isso tinha que acontecer comigo, só podia ser comigo. Ah, mais uma vez eu estou numa enrascada. Isso é a forma de usar a palavra de uma forma pouco inteligente. A neurolinguística é o quê? A PNL é você programar de uma forma diferente tudo aquilo, né, que você pensa a respeito de alguma coisa e verbaliza como uma ação na sua vida, como uma verdade, porque a história que você conta para você se torna verdade na sua vida. Então, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo de qualquer maneira. Ou você acredita ou você não acredita na sua própria capacidade. Eu prefiro acreditar, tem muita gente que prefere não acreditar. Então, da forma como as coisas dão muito certo para mim, vão dar muito errado para essa pessoa. Porque é uma escolha. Eu sempre acho que tudo vai dar certo para mim. E tudo sempre dá certo para mim, porque eu acredito nisso. É uma verdade para mim. Qual é o símbolo da minha empresa? O símbolo mundial da sorte é um trevo, né? É claro que sorte é uma combinação de preparo com oportunidade, mas não é só isso, não. Na minha vida, o universo prova que não é só isso. Sabe aquela piadinha que existe do cara que estava no escritório dele, né? O chefe estava lá procurando uma pessoa para trabalhar com ele, e aí a secretária veio e colocou uma pilha de currículos desse tamanho em cima da mesa para ele analisar. Tinham mais de uns 500 currículos. Aí ele pegou uma fatiazinha dessa pilha, separou e mandou ela jogar o resto lá para o arquivo do RH. Aí ela falou, mas seu fulano, eu estou colocando aqui uma pilha de 500 currículos. O senhor está tirando só um pouquinho para analisar e mandando arquivar o resto? Ele falou, eu não gosto de trabalhar com gente que não tem sorte. Então, no meio daqueles que ele escolheu, estavam as pessoas com a sorte que ele escolheu para analisar. Então, a sorte, eu acho que também é muito isso. É preparo, é oportunidade, é ação, é atitude, é uma série de circunstâncias que você tem obrigação de lutar por elas, mas é também merecimento universal, é lei da atração, é o ir e vir, sabe, das energias, das leis universais que existem, que elas acontecem sim de forma inexplicável, né? Aquela situação de dizer que as coincidências é uma forma de Deus se manter anônimo, eu acredito muito nisso. É coincidência demais para ser só acaso. Não é só acaso. A sorte também acontece quando você percebe que dentro disso tudo que a gente está falando aqui, você se dispôs a ouvir, se dispôs a praticar, se dispôs a fazer com que aquilo fosse na sua vida novos hábitos. Isso é ressignificar coisas, né? Isso é buscar resultado diferente para a nossa vida. Então hoje nós falamos um pouquinho, em mais um passo, sobre ressignificação, dando um pouco de ênfase aos relacionamentos, a essa parte tão importante que é a comunicação, e a imprescindível condição de você fortalecer as suas competências emocionais, que não vão acontecer, não vão surgir na sua vida como um passe de mágica, como, sabe, a fadinha do Pirilim Pim Pim que veio lá com a varinha de condão e tornou você uma pessoa mais equilibrado emocionalmente. Elas só vão acontecer a partir da sua responsabilidade, sabe, das suas descobertas em fazer isso acontecer, praticando diariamente. O que aconteceu na minha vida hoje de ruim, que se eu tivesse feito de uma forma diferente, talvez eu tivesse um resultado melhor? Sabe, aquela minha resposta no trânsito de uma determinada situação, se eu tivesse agido contribuindo com o inevitável, se eu tivesse ignorado aquilo que a pessoa falou, talvez não tivesse me afetado tanto. Porque quando você fica com raiva, toda a fisiologia do seu corpo muda.
você gera hormônios ruins, você gera comportamento ruim, você põe sua vida em risco, você muda o seu semblante, você traz situações e sentimentos para a sua vida extremamente nocivos. Para quê? Aquela pessoa não te conhece, ela vai embora, não sabe nem da sua existência, não é? É aquela situação que dizem que você, às vezes, quando você fica com raiva, você fica tomando veneno querendo que o outro morra. Quando, na verdade, você está se envenenando de sentimentos ruins, né? De raiva, de inveja, de depressão, com uma determinada situação. Você está tomando todo dia uma dose de veneno e querendo que o outro morra. Ele não vai morrer, ele vai se fortalecer, ignorar você, continuar a vida e você vai ficar aí de rabugento na história. Então vamos ressignificar isso, gente. Vamos pensar que a nossa vida pode ter resultados, um rumo diferente, sabe? Boas coisas que a gente pode colher, porque quando você quer o bem do outro, não importa se o outro não quer o seu bem, o universo vai querer. Você vai estar cultivando boas energias para a sua vida. Se você não consegue a resposta que você gostaria, paciência, você fez a sua parte. Você deu aquilo que estava de bom na sua vida para o outro. Se ele não vai te dar, o universo de alguma maneira vai te retribuir isso. Com algumas facilidades, com algumas portas que vão se abrir, com novas experiências boas para a sua vida que vão surgir. Com certeza você vai colher o fruto do que você planta, qualquer que seja o que você está plantando. Agora, se você está escolhendo semente podre para plantar, não está cuidando da terra, que é essa comunicação com o outro, não está se importando com os relacionamentos que estão à volta, porque só você tem importância, o resto que se dane, aí, com certeza, os seus resultados serão aqueles que você merece. Né? O Paulo Vieira faz uma coisa que eu adoro. Ele fala, olha, bota a sua mão aqui um pouco abaixo da cintura, sabe? A mão um pouco aberta e aperta. O que fica no meio da sua mão? É muita gordura? Azar o seu, você está comendo errado, está se exercitando pouco. Cada um tem o corpo que merece, a felicidade que merece, os resultados que merece, porque somos nós os responsáveis pela construção de bons relacionamentos nessa vida, através de uma comunicação assertiva. Mas isso não acontece se a gente não ler, não ver vídeos, não assistir vídeos que são importantes, não buscar conhecimento para estar permanentemente se aperfeiçoando, porque a vida não para, o tempo não para, nada espera por você sentado lá, se lamuriando, reclamando da vida. O tempo vai embora. Ele está no curso dele normal, sabe? Você está passando por ele da forma que você escolhe passar. Então, na primeira parte da nossa comunicação de ressignificação, nós falamos de 6 pontos importantes da sua vida. No segundo dia, nós subimos juntos uma escada com 6 degraus, que cada um dos degraus nos leva para um próximo nível e aprendemos que a mesma escada que a gente sobe é a que desce e que a escolha deve ser sua, se quer continuar subindo ou se vai lá fraquejar e continuar descendo para ter que subir tudo de novo. Hoje, no terceiro dia, nós falamos sobre relacionamentos, sobre comunicação, sobre como nós podemos usar ferramentas de amortecedor da comunicação para tornar a nossa comunicação melhor, mais assertiva. E falamos sobre significados, foco de sentimentos que nós temos e precisamos fortalecer nossa competência emocional para lidar melhor com eles e ter uma vida mais equilibrada, mais feliz e com resultados mais satisfatórios. Eu espero você amanhã aqui, onde nós falaremos um outro tema ligado à ressignificação, com base nas competências emocionais, na inteligência emocional, para que você possa pensar a respeito
e poder aproveitar isso e compartilhar com as pessoas da sua vida. Porque a missão mais importante que nós temos nessa vida é compartilhar, é trocar coisa boa com o outro, para que o universo também possa trocar boas coisas conosco. Um beijo grande, te espero amanhã às 15 horas. E se você gostou de alguma coisa que você ouviu aqui hoje ou nesses dias que estamos tratando, compartilhe, dê um like lá no vídeo, compartilhe com alguém, marque seus amigos, porque é assim que as redes sociais conseguem distribuir isso para mais pessoas. Então você me ajuda muito se você curtir, compartilhar e comentar alguma coisa, para que as redes possam entender que esse conteúdo é importante para mais gente, para mais pessoas aqui nas redes, ok? Então, te agradeço pela presença de hoje. Espero você amanhã às 15 horas aqui para continuarmos a nossa conversa de ressignificação.